Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Isaías capítulo 28. Ai da coroa pretensiosa dos embriagados de Efraim, e da flor murcha que faz ostentação de seu ornato, dominando o vale fértil de homens vencidos pelo vinho. Eis que vem, por ordem do Senhor, um homem forte e poderoso, com chuva de pedras, um furacão destruidor, como trombas de água, que abatem com violência, precipita tudo por terra. Será pisada aos pés a coroa pretensiosa dos embriagados de Efraim, a flor murcha que faz ostentação de seu ornato, dominando o vale fértil. Será como o figo prematuro antes do verão, que a gente vê, logo colhe, e apenas o tem na mão, já o devora. Naquele dia o Senhor dos Exércitos será uma coroa resplandecente, um diadema esplêndido para um resto de seu povo, um espírito de justiça para o juiz, que faz parte do tribunal, um espírito, aliás, e de valentia para aqueles que rechaçam as portas do inimigo. Mas também esses titubeiam sobre o efeito do vinho, alucinados pela bebida. Sacerdotes e profetas cambaleiam na bebedeira. Estão afogados no vinho, desnorteados pela bebida, perturbados em sua visão, vacilando em seus juízos. Todas as mesas estão cobertas de asqueroso vômito. Não há sequer um lugar limpo. A quem pretende ele ensinar a sabedoria? A quem quer fazer compreender as revelações? A menina apenas a meninos apenas desmamados, que acabam de deixar o seio. É ordem sobre ordem, ordem sobre ordem, norma sobre norma, norma sobre norma, ora para cá, ora para lá. Pois bem, será por gente que balbucia? Será uma língua bárbara que o Senhor falará a esse povo? Será numa língua bárbara que o Senhor falará a esse povo? Por mais que se lhe dissesse, eis o repouso, deixai repousar aquele que está fatigado. É o momento de estarem calmos. Eles nada quiseram ouvir. Por isso a palavra de Deus lhes vai dizer: ordem sobre ordem, ordem sobre ordem, norma sobre norma, norma sobre norma, ora para cá, ora para lá, a fim de que caiam de costas e se despadecem, e sejam apanhados no laço e presos. Escutai, pois, gracejadores, a palavra do Senhor, vós que governais este povo que está em Jerusalém. Fizemos um pacto com a morte, dizeis vós, uma convenção com a morada dos mortos. A inundação passará sem atingir-nos, porque fizemos da mentira um abrigo e da perfídia um refúgio. Por isso o Senhor Deus lhe diz: eu coloquei em si uma pedra, um bloco escolhido, uma pedra angular preciosa de base. Quem confiar nela não tropeçará. Tomarei o direito por fio de prumo e por nível a justiça. O granizo derrubará o abrigo da mentira, e as águas inundarão o refúgio ilusório. Vosso pacto com a morte será quebrado, vosso entendimento com a morada dos mortos não subsistirá. Quando a onda transbordante passar, sereis por ela esmagados. Cada vez que ela passar, vos arrebatará, porque ela passará cada manhã, de dia e de noite.
E aí haverá terror da interpretação de oráculos, porque o leito será muito curto para que alguém se deite nele, e o cobertor muito estreito para que alguém se cubra com ele. Porque o Senhor se levantará como no monte Farazim, e fremirá como o vale de Gabaum, para concluir sua obra singular, para executar seu trabalho inaudito. Assim, pois, cessai de zombar, para que vossos grilhões não se apertem, porque eu ouvi uma sentença de ruína, por ordem do Senhor dos Exércitos, contra toda a terra. Aplicai os ouvidos para ouvir minha voz. Sede atentos para escutar minha palavra. Porventura o trabalhador trabalha sempre para semear. Cava e amanhã incessantemente o seu terreno. Acaso depois de ter aplainado a superfície, não espalhará aí a nigela e semeará o caminho? Ele lançará aí o trigo e a cevada, e a espeita e o rito. E o seu Deus quem o instruiu, quem lhe ensinou o costume. Pois não será necessário pisar a nigela com a grade, nem passar roda do carro sobre o caminho, mas a nigela será batida com um pau e o caminho com a vara. É preciso triturar o trigo? Não se bate indefinidamente. Uma vez que sobre ele passe a rocha do carro, joeira-se sem triturá-lo. Isso também vem do Senhor. Admirável seu conselho e alta a sua sabedoria. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Então, hoje, Isaías 28, vamos entender um pouquinho, né? O que significa isso? Samaria, capital do reino do norte de Israel, representava todo o reino, e fora governada por uma linhagem de reis ímpios. Quando Israel dividiu-se em 2 reinos, após o reinado de Salomão, Jerusalém passou a fazer parte do reino sul. Os líderes do reino do norte, desejando permanecer inteiramente separados de seus parentes do sul, erigiram ídolos para evitar que o Senhor fosse ao templo de Jerusalém para adoração. 1 Reis 12. Assim o povo do reino norte foi levado à idolatria. Isaías transmitiu esta mensagem a Israel para prevenir o povo de que sua destruição seria inevitável. Também pretendia encorajar a nação de Judá a arrepender-se antes que fossem castigados, como seria o reino do norte poucos anos mais tarde. Estes versículos caracterizam a reação do povo às palavras de Isaías. Na verdade, estava dizendo, ele fala conosco como um professor, fala com seus pequenos alunos. Não precisamos ser ensinados, sabemos tomar nossas próprias decisões. Por causa desta atitude, Isaías profetizou que os assírios os ensinaria de uma forma ainda mais desagradável. Judá temia os assírios. Em vez de confiar em Deus, procuravam outras fontes de segurança. Deus acusou-os de fazer um acordo com a sepultura, referindo a sua condição de mortos. Esta passagem pode referir-se à aliança de Ezequias com o rei Tiraca contra a Assíria, como está em 2 Reis 19:9 e Isaías 37:9. Deus cancelaria este acordo. O Egito não daria nenhuma ajuda quando os assírios atacassem. Será que vale a pena trair a nossa crença em troca de uma proteção temporária contra o inimigo? Se você está à procura de uma proteção duradoura, deve voltar-se ao único que é capaz de libertá-lo da morte eterna, que é Deus e Senhor. Se você está construindo algo, precisa de uma base sólida, de um alicerce.
Isaías fala sobre uma pedra fundamental, uma pedra de esquina, que seria colocada em Sião. Esta pedra fundamental é o Messias, o alicerce sobre o qual construiremos a nossa vida. Estaria a sua vida construída sobre a base frágil de seus sonhos ou sucesso? Ou está edificada sobre alicerce seguro, como está no Salmo 117, 22, ou 1 Pedro 2,8. Deus lutará ao lado de Josué na batalha de Gibeão. Josué 10, de 1 a 14. E ao lado de Davi no monte Perazim, segundo Samuel 5, 20. Mas agora lutaria contra Israel, seu próprio povo, nestes mesmos lugares. O agricultor usa ferramentas especiais para plantar e colher as plantas delicadas, tendo cuidado de não destruí-las. Leva em consideração sua fragilidade. Da mesma forma, Deus leva em consideração todas as nossas fraquezas e circunstâncias individuais. Ele lida com cada um de nós com extrema sensibilidade. Devemos seguir-lhes o exemplo quando lidamos com os nossos semelhantes. Pessoas diferentes exigem tratamentos diferentes. Seja sensível às necessidades daqueles que o rodeia e o tratamento especial de que possa precisar. É bastante interessante esta palavra. Uma palavra muito cheia de simbolismo, uma palavra muito profunda, né? Deus, ele parece assim que faz questão de repetir várias vezes, né? As mesmas coisas para entrar, é como um professor mesmo, para entrar dentro da nossa mente. Hoje é 8, dia de Nossa Senhora Imaculada Conceição, a Virgem Maria, né? Dia da Imaculada Conceição. Bem, hoje então nós vamos ter como leituras Gênesis 3, do 9 ao 20, né? 9 a 15, versículo 20. Vamos ter o Salmo também 97, cantai ao Senhor Deus um canto novo, porque Ele fez prodígios. Vamos ter 2 leituras hoje, né? Efésios 1, de 3 a 6, de 11 a 12. E vamos ter, então, proclamação do Evangelho de São Lucas 1, 26 a 38. Bem, então vamos dar uma explicação do pão nosso de cada dia, que é a liturgia diária, e vamos ver o que o Senhor fala em relação a esta palavra. Lucas inicia seu evangelho narrando o nascimento de 2 meninos que mudarão a história da humanidade. No primeiro anúncio, Deus mostra seu desejo de salvar a humanidade, prometendo o nascimento de João Batista, o precursor do Messias. Lucas 1, de 5 a 24. Agora Deus intervém de maneira direta na vida de Maria, uma virgem nazarena, e ela faz o convite para a participação de seu plano salvador. A ela faz o convite para a participação do seu plano salvador. O anjo Gabriel foi enviado por Deus. O mistério da encarnação de Jesus só é possível porque o amor de Deus se manifestou no gênero humano. A iniciativa é de Deus, solidário às lutas e sofrimento do ser humano. Decide fazer-se amor em uma linguagem profundamente humana. O termo anjo, segundo suas raízes hebraicas, significa mensageiro. Assim, a figura de Gabriel une os céus e a terra nesse mistério de amor. Já não há mais um abismo entre Deus e as suas criaturas. A uma cidade da Galiléia, o anjo enviado ao pequeno vilarejo de Nazaré, com aproximadamente 150 habitantes, longe das grandes rotas comerciais e sem importância. João 1, 46, João 7, 52. Segundo a religião tradicional da época, acreditava-se em um lugar em que Deus habitava e era o templo, construído sobre o Monte Sião. Agora, ele encontra braços que o acolhem em uma pequena casa de pessoas simples que vivem o drama e as lutas do dia a dia, mas também sua fé e capacidade de fazer o bem. Maria, uma virgem prometida a José, descendente de Davi. Lucas não usa a palavra jovem, mulher ou variantes. Quer que todos saibam
a natureza de Maria. Ela é uma virgem prometida em casamento. Assim também saberão que o nascimento de Jesus passa pela acolhida humana de Maria e é fruto de uma grande manifestação de Deus, que faz uma virgem conceber. Ela e José se encaixam perfeitamente no caminho da promessa por uma descendência. O Messias seria filho de Davi, segundo Samuel 7, do 12 a 16, Isaías 11, 1. Alegra-te, cheia de graça. A saudação do anjo é um convite a toda a igreja. Deus está próximo do homem, vai ao encontro dele e concretiza seu plano de salvação. O sofrimento se transforma em alegria. Os pobres e pequenos não estão mais cheios de condenação, tristezas e desencantos. Todos encontram graça diante de Deus. O Senhor está contigo. Deus escolhe Maria para que esteja junto com as pessoas, para fazer o amor nascer no meio da humanidade e contagiá-lo desde dentro. É Deus conosco. Esta é uma expressão que perpassa toda a Bíblia. Dá certeza que o Senhor está junto. É presença real e que não abandona as pessoas que escolhe e chama. Não temas, encontrarás graça. A ação de Deus não é para castigar ou desferir sua ira. Este acontecimento une a história da salvação, abraçando a humanidade com o amor de Deus. Assim, o medo, reação natural do ser humano, é envolvido pela segurança de Deus, que se manifesta para abençoar e salvar. Os pequenos que vivem longe das seguranças da religião institucional encontram graça diante de Deus. Não conheço homem algum. O verbo grego para conhecer, o seu correlato hebraico são um eufemismo para referir-se à relação sexual. A expressão em forma negativa prepara o anúncio para indicar que o filho vai nascer, que o filho que vai nascer é de origem divina. O Espírito, o poder e a sombra do Altíssimo. Maria, que é o símbolo de toda a humanidade. Ela é oferta segundo a lei. Diante de todos terá um filho de origem desconhecida, sendo já prometido em casamento. Contudo, esse gesto é símbolo da união amorosa de Deus com os homens, representado pelo Espírito que baixa do céu e a envolve. O poder de Deus a cobre com a sua sombra. Deus definitivamente se une à humanidade, o céu se encontra com a terra. Nada é impossível. A salvação é uma iniciativa livre de Deus, que faz tudo que o homem novamente se encontra com seus braços de amor. Assim, Isabel, uma idosa estéril, pode conceber. Do mesmo modo, Maria, uma virgem. A virgindade de Maria aqui não é a condenação às relações sexuais, e sim um sinal de que o movimento salvífico é feito por Deus, pelas vias que só Ele conhece, mas passando pelo homem. Faça-se em mim segundo a tua palavra. Finalmente, esta é a profundidade da acolhida de Maria, das profundezas da criação, que se afastou dele pelo pecado. Se levanta um sim, capaz de atrair o próprio Deus. Ela decide participar da história da salvação, pois seu coração está de acordo com a vontade de Deus. Nesse tempo de advento e, sobretudo, as vésperas do Natal, todas as pessoas são chamadas a escutar a voz de Deus, que quer entrar em nossa história, que nos torna aptos, não são meritoclássias ou estruturas de poder. Somos chamados pela iniciativa livre de Deus, que quer salvar a todos. Nossos mistérios da intervenção divina. A participação humana é peculiar, é preciso querer participar de seu projeto e deixar-se moldar por sua salvação. Isto é dizer amém. E hoje, dia 8 de dezembro, é dia de festa da copiosa redenção. Reza por nós. Amanhã já viajo, dia 9, é aniversário do meu pai, e amanhã eu viajo para Rondônia. Então, o povo de Rondônia já vai rezando também por mim, pela minha vida. E eu agradeço de coração vocês por me acompanhar, por motivar cada dia mais a fazer esses vídeos, a deixar com que a palavra de Deus se encarne em nós. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.